Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula do dia 23 de junho, na terça-feira. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a lição na apostila de língua portuguesa e eu vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês na página 25. Hoje temos a leitura de um texto bem legal que fala muito sobre uma propaganda bem pensada de um produto para chamar a atenção das pessoas. Então vamos lá, todos na apostila de língua portuguesa na página 25. Eu vou fazer então a leitura para vocês, então vamos lá. Veja só a definição que o dicionário traz para a palavra camelô. Camelô é aquele que vende informalmente produtos na rua. Que tal conversar com a turma sobre essa profissão? Bom, o nome já diz aqui, são pessoas que vendem diversos produtos nas ruas ou estendem tapetes e cobertores nas calçadas e colocam ali seus produtos para serem vendidos ou ficam ali gritando, né, apregoando, fazendo propaganda dos seus produtos. Então hoje nós vamos ler o texto chamado Camelô Caprichado. É um texto bem interessante que fala sobre que tipo de propaganda nós podemos fazer e como chamar a atenção do público para o seu produto. Então vamos lá? Vou começar a leitura do texto. Vamos lá. Camelô caprichado. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Esta é a caneta ideal, a melhor caneta do mundo, da marca Ciclope, do maior contrabando jamais apreendido pela guardamoria e custa apenas R$10. Esta é uma caneta especial que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante, de diante para trás. Observem, escreve em qualquer idioma sem o menor erro de gramática e apenas por R$10. Reparem que ele está fazendo o comercial da caneta. Esta caneta não congela com o frio, nem ferve com o calor. Resiste à umidade e pressão, pode ir à lua e ao fundo do mar, sendo a caneta preferida pelos cosmonautas e escafandristas. Uma caneta para as grandes ocasiões, inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo. A caneta dos craques, nas cores mais modernas e elegantes, verde, vermelha, roxa. Apreciem, para combinar com seu automóvel, com a sua gravata, com seus olhos, por apenas R$10. Esta caneta privilegiada, a caneta marca Ciclope, munida de um curioso estratagema, permite mudar a cor da escrita com o uso de duas tintas, o que facilita a indicação de grifos, títulos, citações de frases latinas, versos e pensamentos inseridos nos textos em apreço. Há um simples toque, uma pressão invisível, assim, clique. A caneta passa a escrever em vermelho ou azul, roxo ou cor de abóbora, conforme a fantasia do seu portador, e custa apenas R$10. Página 26. Adquirindo-se uma dessas maravilhosas canetas, pode-se dominar qualquer hesitação da escrita. A caneta Ciclope escreve por si. Acabaram-se as dúvidas sobre crase, o lugar dos pronomes, as vírgulas e o acento circunflexo. Diante do erro, a caneta para, emperra, pois não é uma caneta vulgar de bomba ou de pistão, mas uma caneta atômica, sensível, radioativa. Candidatos a concursos, a cargos públicos, a lugares de responsabilidade. A caneta Ciclope resolve todos os seus problemas ortográficos e caligráficos. E ainda mais, esta caneta não apenas escreve, mas pensa, e apenas por R$10. Não terá mais dificuldades de rima nem de concordância. Com esta caneta pode-se escrever com igual facilidade qualquer romance policial, peça de teatro, folhetim, artigos, crônicas, procurações e testamentos. Tudo rápido, correto e limpo. Cartas de negócio e cartinhas de amor, tudo com o mesmo sucesso, porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é
um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar e custa apenas R$ 10 a melhor caneta do maior contrabando. A caneta Ciclope não mancha nem enferruja, não acaba nunca e tem um curioso dispositivo nestes dois ganchos, podendo ser usada no bolso do paletó ou na manga da camisa. Dourada, prateada, com belos complementos coloridos, é a caneta de escritores, escrivães e escriturários, jornalistas, radialistas, desportistas, com o mesmo sucesso em qualquer gênero. Do promotor e do acusado, de todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena, por R$ 10. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, aqui está um bloquinho de papel. Experimentem, experimentem. Apreciem as tintas, os ganchos, as cores, o ouro e a prata, inoxidáveis. Experimentem a maciez, a presteza, a velocidade, a exatidão, por apenas R$ 10. Qualquer pessoa pode ficar célebre de um momento para o outro com o simples uso da caneta Ciclope. Uma caneta que escreve, uma caneta que pensa, exclusiva, original, sem precedentes e apenas por R$ 10. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa porque há multidões ao redor do camelô, mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena, ou seja, aqueles que vivem pela escrita e para a escrita. Gostaram do texto? Viram só que propaganda bem feita, quantas qualidades tem esta caneta? Eu queria uma dessa. Bom, para a lição de hoje de português, eu vou pedir para que vocês façam para mim o questionário da página 27, 28, 29 e 30. A primeira questão, na página 27, pede para vocês escreverem na questão 1 o significado de palavras do texto que talvez vocês não conheçam. Por exemplo, aqui, escafandristas, grifos, estratagemas. E eu vou pedir para que vocês escrevam pelo menos 2 palavrinhas que vocês não conheçam e os seus significados. Consulta aí na internet, no seu Google ou então no seu dicionário, ok? 2 palavrinhas pelo menos que você não conheça. Questão 2, releia este trecho do texto. Porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. O nome da caneta vendida pelo camelô é Ciclope. Segundo a mitologia grega, Ciclopes são gigantes de um olho só, bem no meio da testa, muito fortes e poderosos. Um desafio tanto para os heróis que ousavam enfrentá-los. Sabendo disso, você acha que Ciclope é um nome adequado para esta caneta imbatível? Por quê? Por que ela é tão assim especial que precisa levar este nome? Você vai colocar a resposta para mim. Página 28, eu tenho 2 quadros. Aqui eu quero que você observe lá no texto, você coloca qualidades reais da caneta e qualidades absurdas da caneta. Quero que você coloque 3 qualidades reais e 3 qualidades absurdas da caneta. Eu vou dar um exemplo de qualidade real. Ela tem cores modernas. Isso realmente pode ter. Qualidades absurdas. A caneta escreve em qualquer idioma. Não existe isso. Então, nesses 2 quadros, você vai colocar 3 qualidades reais e 3 absurdas. Isso da página 28. A questão a partir das informações dadas no texto, cite ao menos 3 profissionais que faziam parte do público-alvo do camelô. Então, tem lá jornalistas, professores, escritores, juízes, você vai colocar 3. B. Você acha que as qualidades da caneta Ciclope ressaltadas pelo camelô foram bem escolhidas para convencer o público a comprar o produto? E eu achei sensacional. Eu colocaria, tá? Você achou? É suficiente? Por quê? Eu colocaria que eu achei sensacional, que ele foi muito criativo em todos os adjetivos que ele colocou para a caneta. Com certeza, se eu estivesse naquele lugar, naquele momento, tivesse dinheiro, eu compraria essa caneta. Questão C. Além do exagero ao apresentar as qualidades do produto, o camelô usa outros recursos para valorizar a caneta Ciclope. Escreva 2 deles. Você pode colocar que ele usa um tom de voz muito alto. O que mais? Que ele se movimenta, né, de um lado para o outro para chamar a atenção das pessoas.
né? Eu acho que essas são as duas informações, né? E ele repete muito, né? Ele repete bastante as qualidades, né, da caneta. Aí você vai colocar 2 dedos. Você pode colocar que ele grita em voz alta para chamar a atenção das pessoas, ele se movimenta, né, bastante para poder falar das qualidades da caneta. Página 29. No primeiro parágrafo do texto, lemos: Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. A palavra pena pode ter diferentes significados. Veja alguns deles. Você tem aí 1, 2, 3, 4 e 5 significados aí. Faça o que se pede. De azul, pinte o quadrinho que a pena se refere ao escritor, ao poeta, tá? E de amarelo, pinte o quadrinho que pena diz respeito a uma decisão do juiz. Ok, pessoal? Então vamos lá. Tem 2 aí, você vai ter que pintar um de amarelo e outro de azul. Questão 5. Nessa questão vamos tratar da pontuação do texto, um importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. Na página 29. Pinte todos os pontos de exclamação dos 3 primeiros parágrafos do texto, depois responda por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes. Então você vai lá. Os primeiros 3 parágrafos são: quando começa senhoras, senhoritas, cavalheiros. Depois, segundo parágrafo, esta é uma caneta especial. E o terceiro parágrafo, esta caneta não congela com frio. Todos esses 3 trechos, vocês têm que colocar para mim, escrever, por que foi usado exclamação. Por quê? Na minha opinião, para destacar com entusiasmo as qualidades da caneta. Essa, na verdade, é a verdadeira intenção ali, né? Destacar as qualidades da caneta. Página 30 e a última página da lição de português. B. Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto, bem como os dizeres que eles demarcam. Depois responda que tipo de informação eles trazem. Assinale a resposta certa. Primeira coisa que você vai fazer é escolher uma cor que você goste. Você vai lá no texto, você vai pintar os trechos que tem aqui entre parênteses, por exemplo, lá, R$10 e custam apenas R$10. Todas as vezes que aparecer esse trecho entre parênteses, você vai pintar para mim. Pois assinale a resposta correta. Por que eles foram usados, esses parênteses? Eles demarcam a interrupção da descrição que o camelô faz para que ele peça às pessoas ao redor que olhem para a caneta, apenas apresentam insistentemente o bom preço do produto ou trazem o pensamento do camelô. Né? Então ele faz uma pausa para quê, pessoal? Para chamar a atenção das pessoas para que olhem para a caneta, tá? Então repensem aí nos 3 quadradinhos. Primeira bolinha da página 30. O último parágrafo do texto também está entre parênteses. Nele temos a voz do camelô ou a do narrador. Quem que tá falando essa parte que diz assim, ó? Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa porque há multidões ao redor do camelô. Será que é a pessoa que está vendendo a caneta ou é o narrador, aquele que contou a história? Você vai colocar aqui para mim. Exercício 6 e o último exercício daqui, ó. Veja como 3 alunos do 5º ano responderam a pergunta abaixo. Por que a caneta ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? A Luana disse: porque a caneta ciclope é muito boa e todo mundo vai escrever certinho. Não precisa mais aprender a escrever. A caneta vai fazer tudo pra gente, então ela é uma ameaça. Gabriel disse: porque a caneta ciclope não existe. E a Amanda disse: porque se a caneta ciclope fizesse tudo o que o camelô está falando, qualquer um poderia se tornar um escritor, e isso é uma ameaça para quem exerce essa profissão. Questão da bolinha, referente a esses quadrinhos: qual dos 3 deu a melhor resposta? A Luana, o Gabriel ou a Amanda? Comente com a turma a razão da sua escolha. Então, aqui embaixo você vai colocar a Luana, porque eu concordo com ela que se todos tivessem aquela caneta, ninguém precisaria mais aprender a escrever. Eu concordo com o Gabriel. Improvável isso acontecer porque essa caneta não existe. Ou então, com a Amanda. Seria melhor que essa caneta não existisse, porque senão não haveriam mais escritores na face da Terra. Ok? Então, eu quero que você preste atenção na leitura da professora
e faça as questões da página 27, 28, 29 e 30. Ok, pessoal? Então, por hoje a nossa aula é só.